Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Esse é o estudo da última lição do trimestre, Israel no Egito. Espero que Deus nos abençoe, nos auxilie no estudo dessa mensagem, que possa ser bastante proveitoso também. Te convido logo mais a participar de uma oração conosco e, caso entenda o conteúdo como relevante, curta, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o Evangelho. Logo mais nós iniciaremos. Amém? Vamos orar então? Obrigado, Deus, por mais uma chance de falarmos a Tua mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos auxilie, que façamos tudo conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, de acordo com os Teus mandamentos. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar então com o estudo do verso para memorizar, Gênesis 47, 27, que diz o seguinte: Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Lembre-se que logo nas lições anteriores foi esclarecido, o benefício de ficar nessa terra, pelo menos o benefício em termos materiais, uma terra próspera, uma terra com bastante fartura. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Então Israel habitou ali e lá ele e seus filhos conseguiram se estabelecer bem, conseguiram se adaptar e tiveram a manutenção adequada da sua vida, propriedades, fecundos. Então eles progrediram financeiramente, tiveram filhos, filhas, e assim Deus os abençoou. Gênesis inclui, voltando aqui para a tela, Gênesis inclui os últimos anos de Jacó e José juntos, conforme a lição de sábado. Vimos Jacó e Israel deixar Canaã, Gênesis 46, para se estabelecer no Egito, Gênesis 47, e lá morreu, Gênesis 49, 29, até 50, 21. No entanto, mesmo nesse cenário egípcio, ainda havia a perspectiva da terra prometida, conforme Gênesis 50, dos versos 22 a 26. Então ele fala da ordem ali e que termina basicamente com a perspectiva da esperança da terra prometida. Assim que chegou ao Egito, Jacó abençoou o faraó, cumprindo-se assim, parcialmente é claro, a promessa abraâmica de ser uma bênção para as nações. Posteriormente, prestes a morrer, Jacó abençoou os filhos de José e também seus próprios filhos, e ainda fez previsões impressionantes a respeito de cada um deles no contexto das futuras 12 tribos de Israel. O fato, porém, de que Israel habitou no exílio, no Egito, como estrangeiro, está em desacordo com a esperança da terra prometida. Embora o livro de Gênesis termine com os filhos de Israel no Egito, algumas das últimas palavras de José apontam para outro lugar. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve. As palavras de José apontam para outro lugar. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, se referindo às descendências futuras, Bom, lição de domingo. Jacó vai a José. Leia Gênesis 46. Qual é o significado da partida de Jacó de Canaã? Primeiro nós vamos analisar o comentário da lição. Quando Jacó deixou Canaã, estava cheio de esperança. A certeza de que não sentiria mais fome e as boas novas de que José estava vivo devem ter dado a ele o impulso de que precisava para deixar a terra prometida. Sua partida relembra a experiência de Abraão, embora nesse caso ele estivesse indo para a terra prometida. Jacó ouviu a mesma promessa que Abraão ouviu de Deus, a saber, que ele o tornaria uma grande nação. O chamado divino, nesse caso, também é uma reminiscência da aliança de Deus com Abraão. Então Deus vai repetindo, Deus vai mantendo e vai reforçando, renovando a sua aliança. Em ambas as ocasiões, ele usou as mesmas palavras tranquilizadoras: não tenham medo, que trazem a promessa de um futuro glorioso. A lista abrangente dos nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito, incluindo suas filhas, lembra a promessa divina de fecundidade a Abraão, mesmo quando ele ainda não tinha filhos. O número 70, incluindo Jacó, José e seus 2 filhos, expressa a ideia de totalidade, refere-se a todo Israel que foi para o Egito.
Também é significativo que o número 70 corresponda ao número de nações, conforme Gênesis 10, sugerindo que o destino de todas elas estava também em jogo na jornada de Jacó. Essa verdade só se tornaria mais evidente muitos anos depois, após a cruz e a revelação mais completa do plano da salvação, que, é claro, foi para toda a humanidade em todos os lugares e não apenas para os filhos de Abraão. Em outras palavras, por mais interessantes que sejam as histórias sobre essa família, a semente de Abraão e quaisquer lições espirituais que possamos tirar delas, esses fatos estão na palavra de Deus, pois fazem parte da história da salvação. São parte do plano divino para trazer a redenção para o maior número possível de pessoas nesse planeta caído. Então, basicamente, o que a lição coloca é o número 70, né, como uma forma simbólica, se referindo à totalidade do planeta, ou seja, o plano para auxiliar a todos em todo o planeta estava ali reforçado, não é, diante deles. Então vamos lá em Gênesis agora, Gênesis 46. Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Veja aqui, nesse momento nós vemos novamente Jacó, agora Israel, mantendo a sua lealdade a Deus. Vamos aqui ao texto. Jacó, que agora é Israel, mantendo sua lealdade a Deus, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Agora é Deus quem está dizendo para ele: vá. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. Então veja, a promessa aqui veio de Deus: certamente farei com que você volte de lá. Então Deus disse: olha, você vai, mas você vai voltar. Os meus planos para com os seus descendentes continuam. A mão de José fechará os seus olhos. A mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, você vai se encontrar com seu filho, né? Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para os levar. Veja, nas carretas que Faraó havia mandado para os levar. Então eles tinham a garantia de que seriam muito bem recebidos. O próprio Faraó estava planejando a recepção deles, né? Todo o trajeto, ou seja, eles estavam protegidos pelo próprio Faraó, pelo próprio José e, consequentemente, pelo próprio Faraó, diretamente nesse caso, conforme a Bíblia coloca, né? Levaram o gado, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Aí ele vai citando os nomes aqui, né? Até o verso, vai indo, 17, 18, 19, 20. Então aqui ele vai citando até o verso 25, né? Então ele fala ali, ele numera a quantidade de cada filho, de cada descendente, né? E aí ele diz: todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Então veja, todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. Fora as mulheres dos filhos de Jacó, 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Então aí vem o número 70. Só que aí, quando nós somamos aqui, nós vemos que existe essa observação, né? Fora as mulheres dos filhos de Jacó. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. Jacó enviou Judá adiante de si a José. Enviou Judá adiante de si a José. Então veja, ele mantinha confiança em seu filho José e esperava que ele os ajudasse também, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem, foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço de seu pai e chorou assim longo tempo. Imagina, tantos anos longe do pai,
quando você vai encontrar, é evidente que você está ansioso, ambos, os dois, deviam estar bastante ansiosos com isso. E aí ele chorou, seu pai também possivelmente chorou bastante, por um bom tempo eles ficaram ali chorando e apenas sentindo a presença um do outro, até que eles conseguirem se acalmar e começar a conversar novamente. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então ele estava satisfeito, de, mesmo no final da sua vida, ter visto seu filho, saber que ele estava vivo, que estava bem, que era próspero. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Lembrando-se que Deus já havia aparecido a Israel e dito a ele: olha, pode ir, você vai voltar. Então, ou seja, Deus já havia garantido a Israel: não se preocupe, eu vou manter minha promessa, não se preocupe em ir até lá, vá, veja seu filho. Então, basicamente, Jacó estava tranquilo nesse sentido, porque Deus havia se revelado a ele e dado tranquilidade nesse sentido. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: esses seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então veja, possivelmente uma das preocupações de Jacó seria essa. Então, quer dizer, meus filhos são pastores, o que nós vamos fazer lá? E aí Deus falou: não se preocupe, vai dar tudo certo. Quando ele chega lá, veja, Deus cumpre a promessa. José vai lá e, sabendo de toda essa questão, já fala para eles, quando o Faraó perguntar qual é o trabalho, falem a verdade, criadores de gado, tanto nós como nossos pais. E evidentemente, entre criadores de gado, era comum entre eles a profissão de pastor de rebanho, Então veja que havia essa preocupação de como eles encarariam tudo isso, Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então havia essa preocupação entre eles também de como eles fariam em relação a isso. E Deus planejou tudo, Deus deu toda a providência, assim como ele já havia dito, olha, eu estou com vocês, a sua descendência será próspera, e Deus vai confirmando a cada momento tudo isso. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12 e 13. O que Paulo disse nessa passagem mostra a universalidade do Evangelho? Sim, o Evangelho é universal, Deus considera a todos e em todos ele considera a lealdade. Esse é o ponto que Paulo aborda, Deus, em todos, ele aborda a lealdade. Ele espera que cada um seja leal de acordo com a luz que recebeu. Bom, vamos lá para a lição de segunda. Jacó se estabelece no Egito. Jacó tinha ouvido que José estava vivo. Apesar disso, Deus lhe deu visões de noite e ordenou que ele partisse. Jacó deixou a terra. Nesse momento, Deus já havia se referido a ele como Israel, Deixou a terra da promessa para ir ao Egito, que depois se tornou o único lugar onde o povo de Deus não devia ir, conforme Deuteronômio 17, 16. Então veja que conforme a situação do local, Deus estabelece: não, vocês vão permanecer, vocês não podem ir, tudo tendo em mente principalmente o aspecto espiritual. A prioridade de Deus era sempre espiritual. Nós vemos a prosperidade financeira deles, nós vemos a prosperidade em termos de fecundidade, mas o que Deus sempre leva em consideração como ponto principal é o aspecto espiritual. Que verdades e princípios espirituais encontramos no relato? Nós logo vamos para Gênesis 47, vamos ler os comentários da lição novamente e depois vamos para o texto. Patriarcas e Profetas nos diz o seguinte, página 192, dependendo da versão, 233. José levou 5 de seus irmãos para os apresentar ao faraó e recebeu dele a concessão da terra para sua futura morada. A gratidão para com seu primeiro-ministro
teria levado o rei a honrá-los, designando-os para cargos de Estado. Mas José, fiel ao culto a Jeová, fiel a Deus, procurou poupar seus irmãos das tentações a que estariam expostos em uma corte gentílica. Por essa razão, aconselhou-os a não omitir sua ocupação quando fossem interrogados pelo rei. Os filhos de Jacó seguiram esse conselho, tendo também o cuidado de declarar que tinham vindo para peregrinar na terra, não para se tornar habitantes permanentes ali, reservando assim o direito de partir se quisessem. O rei indicou-lhes um local para morar, oferecido no melhor da terra, o território de Gósen. Então veja que aqui se confirma não só a preocupação de Jacó, mas a preocupação do próprio José com a vida espiritual de seus irmãos. Quando ela fala, né, que poderia designá-los para cargos de Estado, mas eles estariam expostos em uma corte gentílica. Então veja aqui, José, ele teve que lutar muito espiritualmente, ele teve que buscar muita consagração a Deus, muita oração, possivelmente jejum, uma vida de dedicação, mas uma luta, e possivelmente preocupado com a luta que seus irmãos também teriam que passar, assim como ele passou, para não se corromper. Ele preferiu focar ali no aspecto espiritual dos seus irmãos, e deu certo, né? Tanto no aspecto espiritual, ainda que não em 100%, mas ele manteve a lealdade no aspecto espiritual, e Deus os abençoou da mesma forma, com a profissão que eles já possuíam, com as habilidades que eles já possuíam. Sabiamente, Faraó não incentivou esses estrangeiros a se tornar mendigos, vivendo da generosidade de seu anfitrião. O monarca indagou sobre sua ocupação, entre aspas, para que se adaptassem melhor ao ambiente. Ele também estava ansioso para usar seus conhecimentos e até sugeriu que os servissem como responsáveis pelo gado, conforme 47 versos 3 e 6. Embora Jacó fosse o estrangeiro, o inferior, ele se colocou diante do chefe da terra e, como diz o texto, abençoou o Faraó. Ele, o humilde estranho, foi quem abençoou o Faraó, o governante do poderoso Egito. Ele, o humilde estranho, foi quem abençoou o Faraó, governante do poderoso egípcio. Por que deveria ser assim? O verbo amad lifnei, apresentar, colocar diante, é normalmente usado em contextos sacerdotais. Considerando que no Antigo Egito o Faraó tinha a condição de sacerdote supremo, isso significa que, em sentido espiritual, Jacó estava em posição mais elevada do que o sacerdote supremo do Egito, o próprio Faraó. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro 2,9. O que isso significa na forma de tratar os outros? Que obrigações a fé nos impõe? Então veja que interessante que Faraó sabia que a forma como José se comportava, por mais que José fosse dedicado, ele sabia que possivelmente tivesse alguma influência da sua família. E quando ele vê, possivelmente ele deve ter ficado ciente, inclusive dos conselhos do próprio agora Israel, né? Aos seus filhos quando voltaram para o Egito, e aí, possivelmente tendo ciência de toda essa história, ele percebeu a sabedoria de Jacó, agora Israel. Então, quando Jacó vai e abençoa Faraó, eu acredito que Faraó recebeu de muito bom grado, porque ele foi graças a José que Deus, e a misericórdia de Deus primeiramente, mas graças à lealdade de José, que o povo foi abençoado, Deus abençoou grandemente a terra, a administração de José, abençoada por Deus também, proveu a eles muita prosperidade. Então, ele sabia que ser abençoado pelo pai de José era algo de muita importância. Então, certamente ele viu isso com muito bons olhos, né? Muita felicidade. Lá no capítulo 47, o que nós vemos? José deu a notícia a Faraó: meu pai e meus irmãos, os rebanhos, tudo que tem, chegaram a Canaã, né? Levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Essa é a ênfase que a lição coloca, né? 5 dos seus irmãos. Vamos aqui ao texto. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? E aí eles respondem: pastores de rebanho. Disseram mais: viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho desses seus servos. Viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho desses seus servos, pois a fome é severa. A fome é
severa. Imagina como devia estar a situação para muitas outras pessoas ali. E agora pedimos que o Senhor permita que esses seus servos morem na terra de Gósen. Então eles foram lá e pediram, olha, permita que nós possamos ficar nessa terra. E aí Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra. Na melhor região da terra, que mora na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por... Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Aqui vem, né, Jacó abençoou a Faraó. Veja que José tinha tanta importância para Faraó, que veja o que ele fala em relação aos irmãos. Se você souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado. Tamanha era a consideração que ele tinha com José. Tamanha era a comunhão que José tinha com Deus e apresentava diante dessas pessoas. E aí Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? Jacó respondeu: 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida e não chegam aos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhe deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó havia ordenado. Providenciou alimento, segundo o número de seus filhos, porque não havia alimento em toda a terra. Veja o que ele diz aqui: o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então havia alguns problemas ali que eles tinham que contornar. José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito. José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida. Os egípcios foram até José e disseram: queremos comida. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Trouxeram seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta, a não ser nosso corpo e nossa terra. Por que o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Lembra da história de Moisés e o povo de Israel, né? Quer dizer, por mais que eles tivessem, né, sempre era a mesma, muito parecido, né? Por que nós pereceríamos? Por que deixaríamos nos perecer? Então veja que eles sempre iam numa... É lógico que o contexto é que eles estavam desesperados, mas percebam que a conversa é muito parecida, né? Olha, né, Deus vai nos deixar perecer, né? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção do mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e servir de alimentos a vocês, para alimentar seus filhos. Então, olha que coisa interessante. Ele fala assim: olha, vocês vão ficar aqui, mas o que vocês vão dar é aquilo que eu já tinha estabelecido lá no tempo de bonança, a quinta parte. Quando teve os 7 anos de bonança, ele pede a quinta parte. Ele fala: das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. Ou seja, se eles confiassem em Deus, se estivessem dispostos a ser leais a Deus, Deus poderia fazer com que a colheita deles fosse tão próspera como aquela colheita dos 7 anos de fartura. Veja que ele vai, pega tudo que eles têm,
deixa eles ali basicamente como servos, né? E fala: vocês vão trabalhar e vocês vão comer da própria parte de vocês, 20%, quinta parte de Faraó, e o restante vai ser de vocês, para semear o campo, servir de alimentos, alimentar os seus filhos. Disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Estabeleceu por lei até o dia de hoje, até o dia em que o texto havia sido escrito, na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen, adquiriram propriedades, foram fecundos e muitos se multiplicaram. Então veja a distinção entre essas outras pessoas e aqueles que vieram com Jacó. No entanto, essas outras pessoas, eles não ficaram largados. Veja, eles compraram, até para valorizar o que eles estavam recebendo, e aí José deu a eles condições perfeitamente para que eles vivessem, obviamente tendo o que vestir, o que comer, e tudo dependeria do trabalho deles. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, assim os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então, nós percebemos o quê? Nós percebemos que Deus estava o tempo inteiro com eles, eles tiveram uma série de benefícios. José tratou com muita sabedoria todas as pessoas ali do povo, né? Obviamente a intenção dele não era prejudicar ninguém, tanto que ele fez uma proposta excelente para eles, né? Ou seja, eles dariam 20% para Faraó, mas teriam todo o restante para eles, e desde que eles confiassem, eles teriam ali a condição de plantar, de ter o que comer. E então nós vemos que estava tudo bem administrado, tudo bem feito, e Jacó chegou o momento que estava perto da sua morte. Ele pede um favor para seu filho vai e leva até o local que ele havia pedido. Jacó abençoou os filhos de José. Terça-feira. À medida que Jacó se aproximava da morte, ele se lembrou de seu antigo retorno a Betel, quando recebeu de Deus a promessa renovada da propriedade perpétua que foi dada a Abraão. A esperança da terra prometida era, portanto, um pensamento reconfortante que alimentava a sua esperança ao sentir a morte chegar. Jacó então se voltou para os 2 filhos de José, que nasceram no Egito, e os abençoou, mas o fez no contexto da promessa futura sobre a sua própria descendência. Leia Gênesis 48. Por que Jacó abençoou os 2 filhos de José e não seus outros netos? Os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, são os únicos netos que Jacó abençoou. Dessa forma, foram elevados da condição de netos à condição de filhos. Embora a bênção de Jacó indicasse uma preeminência do segundo, Efraim sobre o primeiro, ou seja, o segundo acima do primeiro, diz respeito essencialmente a José. O que vemos é um testemunho pessoal sobre a fidelidade de Deus a eles no passado e sua promessa para eles no futuro. Jacó referiu-se ao Deus de Abraão e Isaque, que os alimentou e protegeu. É o mesmo Deus que o tinha livrado de todo o mal. Jacó também tinha em mente o Deus de Betel, com quem lutou, e que mudou seu nome de Jacó para Israel. Ao se referir a todas essas experiências em que Deus transformou o mal em bem, Jacó expressou sua esperança de que Deus não só cuidaria da vida presente de seus netos, como fez por ele e por José, mas iria ampará-los também no futuro, quando seus descendentes voltassem para Canaã. Essa esperança é clara em sua referência a Siquém, que não era apenas um pedaço de terra que tinha adquirido, mas também um lugar em que os ossos de José seriam enterrados, conforme Josué 24:32, e onde a terra seria distribuída às tribos de Israel, conforme Josué 24:1. Mesmo em meio a tudo que aconteceu, Jacó manteve em mente as promessas de Deus, que haviam dito que por meio daquela família seriam benditas todas as famílias da terra.
Agora vamos então para Gênesis 48 e porque Jacó, né, a lição já faz um comentário sobre por que Jacó abençoou os dois filhos de José e nós vamos ler aqui o contexto de Gênesis 48. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então veja que ele já estava bem abatido, bem debilitado, né? Ele fez um esforço e se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e disse: eis que eu farei fecundo e multiplicarei. De você farei uma nação de povos, e à sua descendência darei essa terra como propriedade perpétua. E agora os seus dois filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho a pouca distância de Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, ele os beijou e os abraçou. Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. Então ele viu não apenas o filho, mas os netos da parte de José. Então assim, ele estava mais do que satisfeito, né? Depois de tudo que havia acontecido, né? Tudo estava correndo bem, os filhos estavam bem encaminhados, José estava bem encaminhado também. Depois José pegou os dois filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Olha só, Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda, porque ele estava de frente com seu pai, né? Então pegou um filho à mão direita para que ficasse à esquerda de seu pai. Seu pai estava de frente para ele. E o outro na mão esquerda para que ficasse à direita de seu pai, que estava virado para ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Então veja, aquilo que José havia preparado, o pai olhou e fez de outra forma. Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Então o que ele fez foi proposital, né? Ele fez foi proposital. Então, possivelmente, quem estava orientando diretamente ali o próprio Jacó, o próprio Israel nesse caso, né? Era o próprio Deus. Israel abençoou. E aí ele fala assim, cruzando as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Então, a forma como a Bíblia coloca dá a entender que ele fez de forma proposital, ele queria que fosse assim, não foi um incidente, né? Israel abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses meninos. Que o próprio Deus os abençoe a cada momento. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque. Por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isso não lhe agradou. Não agradou a José. José ficou preocupado com aquilo, né? Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse. Então veja, o pai confirma para ele: não, José, eu sei que parece que eu estou, mas não estou me confundindo, é exatamente assim. Eu sei, meu filho, eu sei,
ele também será um povo, também será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e Manassés. Então ele falou: não se preocupe, meu filho, ambos serão valorosos, mas não se preocupe quem será maior, mas não estou me confundindo, é exatamente essa ordem que deve ser. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Então veja que interessante. José ali ficou preocupado, não ficou muito satisfeito com aquilo, e talvez ali achando que seu pai tivesse confundido, tentando mudar a situação, e o seu pai diz: não, é exatamente assim que vai ser, meu filho, não é para mudar não. Ambos serão grandes, não se preocupe, mas um terá preeminência sobre o outro, e não será o primogênito no caso. Quarta-feira, Jacó abençoa seus filhos. Leia Gênesis 49, de 1 a 28. Qual é o significado espiritual da bênção de Jacó sobre seus filhos? Além das profecias sobre as tribos de Israel, Jacó viu o Messias e a esperança da salvação. Jacó viu o Messias e a esperança da salvação, indicada nas primeiras palavras de Jacó. Nos dias que virão, uma expressão técnica que se refere à vinda do reino messiânico. O texto então passa pela linhagem futura de cada um desses homens. Esses não são destinos predestinados, como se Deus quisesse. O que acontece é o seguinte: nós não cremos na predestinação, então nós cremos o seguinte: vai acontecer porque está predito? Vai acontecer porque está predito? Ou seja, Deus predestinou porque foi predito dessa forma, vai acontecer assim? Nós entendemos que não. Nós entendemos que está predito porque vai acontecer. Qual a diferença? A diferença quando eu digo está predito porque vai acontecer, significa apenas que Deus conhece o futuro, de forma que nós não temos capacidade para entender, pelo menos não agora. Talvez no futuro, né? Na vida eterna, Deus nos esclareça melhor. Mas nós não temos condição de saber exatamente por que é assim. Agora, nós não entendemos que vai acontecer porque está predito. Ou seja, quando a Bíblia fala uma coisa, ela não está dizendo porque Deus predestinou. Ela está dizendo apenas porque Deus sabe, de alguma forma que nós não conhecemos, o futuro. Mas Deus não impõe, principalmente no contexto da salvação, que as coisas aconteçam de determinadas formas. Então, pelo menos nesse aspecto, no aspecto geral, principalmente no aspecto da salvação, nós entendemos que não. Deus pode interferir, Deus pode interagir, mas Ele não predestina a atitude de cada pessoa, principalmente no contexto de salvação. O fato de Deus saber, por exemplo, que alguém matará um homem inocente é algo muito diferente de Deus ter desejado que o assassino fizesse isso. Ou seja, é muito diferente, né? Você dizer que Deus tem presciência, Deus conhece antes que aconteça, e dizer que Deus vai determinar que aconteça daquela forma. Leia Gênesis 49, de 8 a 12. Que profecia é dada aqui porque ela é importante? Além do livre-arbítrio humano, entenda-se arbítrio no sentido de escolha, tá? Muita gente faz um cavalo de batalha em cima disso por causa de um termo que muita gente usa, o termo hoje livre-arbítrio, simplesmente como livre escolha, e não na forma inicial do termo, quando ele surgiu, né? Então, entenda-se aqui que a lição está falando basicamente que, além da livre escolha do ser humano, né, Deus conhece o futuro e providenciou que seria por meio de Judá que o Messias viria. Judá, que é representado por um leão, refere-se à realeza e ao louvor. Judá geraria o rei Davi, mas também a Siló, isto é, aquele que trará Shalom, paz, prosperidade, todas as bênçãos, né? A ele obedecerão os povos. Os judeus há muito veem isso como uma profecia messiânica que aponta para a vinda do Messias. E os cristãos também veem esse texto como apontando para Jesus. A ele obedecerão os povos, o que talvez seja uma antecipação da promessa do Novo Testamento de que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Como Ellen White escreveu, o leão, rei da selva, é um símbolo apropriado dessa tribo, da qual veio Davi e o filho de Davi, Siló, o verdadeiro leão da tribo de Judá, perante quem todos os poderes finalmente se encurvarão e todas as nações prestarão
Homenagens, Patriarcas e Profetas, página 195. Por que devemos prestar homenagem a Jesus agora, antes mesmo que todas as nações o façam? Porque Ele é o nosso Senhor. Antes que todas as nações o façam, Ele já é o nosso Senhor. Nós o reconhecemos como Salvador e Senhor da nossa vida. Então vamos lá, 49. E em especial 8 a 12, né? Vamos ler primeiro 8 a 12, depois nós falamos do contexto mais geral, né? Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. O cetro, dando a ideia de rei, né? Dando a ideia de um rei. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. A lição tem um comentário aqui ao final, lição, pelo menos a lição dos professores, né? Ela tem um comentário ao final que diz assim: as palavras usadas cetro e legislador, conforme a Almeida Corrigida Fiel, a versão bíblica, né, indicam que é um rei e não uma tribo o objeto da profecia. Esse versículo 49:10 também encontra eco na profecia de Balaão. A estrela de Jacó na profecia de Balaão corresponde ao leão de Judá na profecia de Jacó. Então vamos lá para o texto. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E aí Ellen White faz o seguinte comentário: Siló, da qual veio Davi, e o filho de Davi, Siló, o verdadeiro leão da tribo de Judá, perante quem todos os poderes finalmente se encurvarão e todas as nações prestarão homenagem. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então ele terá excelência. Ele terá excelência. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os seus dentes serão brancos de leite. Aqui em Gênesis 49, de 1 a 28, ele vai conversando com cada filho, não é? Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer nos dias que virão. Então ele fala: eu farei ver o que vai acontecer nas descendências futuras. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, pai de vocês. Rúben, você é meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. O mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou, você profanou a minha cama. Então ele fala aqui daquele evento que nós já havíamos falado nas lições passadas em relação a Rúben, né? Simeão e Levi são irmãos. Então ele fala: apesar de tudo, de todo o seu potencial, né, você não será o mais excelente porque você profanou a cama o leito do seu pai. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Simeão e Levi. Então, Simeão e Levi, eles já estavam envolvidos em outras coisas que até os próprios irmãos participaram. Mas aqui o pai dá a entender que eles é como se eles fossem ali os incentivadores, os líderes, quando o quesito era violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Então veja que aqui nós vemos o quê? Nós vemos que as coisas se misturam. Eles falam assim: o que vai acontecer nos dias que virão. Então ele fala da descendência futura, mas ele também fala de aspectos que seguiriam seus filhos a partir dali, a partir daquele momento, a partir da vida eles mesmos sentiriam em sua vida, né? Porque veja, ele fala de Levi e logo lá no futuro nós vemos, depois da escravidão, e nós vemos que quando Deus ele separa o povo de Israel, os levitas são escolhidos como sacerdócio de Deus, né? Para o sacerdócio. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita a sua ira, pois era intensa.
Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos, aqui nós já vemos, né, sobre Judá. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Então veja aqui que nós não estamos falando só de Zebulon, mas da descendência de Zebulon também, né? Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro ir para trás. A tua salvação espero ao Senhor. Então veja que aqui da parte de Dan, ele já começa a falar alguns pontos que não são necessariamente uma bênção, né? Ele já começa a falar de alguns aspectos ali que a descendência deveria se precaver para não cair. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Ázer, o seu pão será abundante, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. E aqui ele está falando sobre José. Seu arco permanece firme. Seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Ou seja, o próprio Deus está com José. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. A bênção de seu pai, as bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Então veja quanto ele abençoa José. E, consequentemente, também aspectos relacionados às suas descendências. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São essas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou. Então ele fala que Benjamim, ele é conhecido principalmente pela força, né? Pelo fato dele ser, vamos dizer assim, pela sua determinação. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. E aí ele fala a qual Abraão comprou de Efron. Eles sepultaram Abraão e Sara, ali eles haviam sepultado Abraão e Sara, e ali sepultaram Isaac e Rebeca, e ali foi sepultado também Lia. Aqui quando ele fala aqui, olha, depois Jacó disse e ordenou: vou ser reunido ao meu povo, né, na caverna que está no campo de Macpela, em frente de Amanre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens aos filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao povo. Então ali ele reuniu suas últimas forças para dar a bênção a seus filhos, e a partir dali Deus permitiu que ele descansasse. É muito interessante, é muito providencial, né? O que nos dá aqui a entender que o próprio Deus ali já havia orientado a Jacó, no caso Israel, como proceder, e ali Deus deu a ele as últimas forças para que ele pudesse abençoar seus filhos. A alguns foi mais uma advertência do que necessariamente uma bênção. E aí Deus concedeu a eles ali as condições de entender que quem precisaria de mudança e por aí afora. A esperança da terra prometida, lição de quinta-feira. Leia Gênesis 49, 29 a 50, 21. Que grandes temas de esperança são encontrados na conclusão do livro de Gênesis. Aqui no caso nós já vamos direto para o capítulo 50, né? Nós já lemos todo o capítulo 49. A conclusão
de Gênesis contém 3 assuntos que envolviam esperança. A lição coloca 3 assuntos relacionados à esperança. E são os seguintes. Primeiro, é a esperança de que Israel retornasse à terra prometida. Moisés, autor do livro, descreveu a morte e o sepultamento de Jacó e de José como eventos que apontavam para a terra prometida. Imediatamente após sua bênção e profecia sobre as 12 tribos de Israel, Jacó pensou em sua morte e encarregou seus filhos de sepultá-lo em Canaã, na caverna de Macpela, onde Sara estava sepultada. A narrativa que descreveu o cortejo fúnebre para Canaã tornou-se um precursor do êxodo do Egito. Em segundo lugar, está a esperança de que Deus transformaria o mal em bem. Após a morte e o sepultamento de Jacó, os irmãos de José ficaram preocupados com seu futuro. Temiam que José se vingasse deles. Eles foram e se prostraram diante dele, prontos para se tornar seus servos, um cenário que lembrava os sonhos proféticos de José. Ele os tranquilizou e disse: não tenham medo. Uma frase que se referia ao futuro, porque ainda que tivesse planejado mal contra ele, Deus o tornou em bem e mudou o curso de eventos em direção à salvação. Terceiro, foi apresentada a esperança de que Deus salvaria a humanidade caída. A história da morte de José nesse último verso de Gênesis é mais ampla do que apenas sua morte. Estranhamente, ele ordenou que seus ossos não fossem enterrados. Em vez disso, apontou para o tempo em que Deus certamente os visitaria. Quando isso acontecesse, deveriam levar os seus ossos dali. O que eles fizeram anos mais tarde em obediência direta a essas palavras. A esperança da terra prometida, Canaã, é um símbolo, um precursor da esperança final, da salvação de restauração de uma nova Jerusalém em um novo céu e uma nova terra, a esperança final de todos nós, uma esperança garantida pela morte de Siló. Então nós vamos lá para Gênesis 50. José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele, o beijou, ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo. Sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vai, sepulte seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Então, veja como o Faraó se preocupava ali de manter José com toda a segurança, com todas as condições necessárias, né? Bem como toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças dos rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros. E o cortejo foi muito grande. Obviamente aqui as crianças com toda a proteção do próprio Faraó, né? Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram luto na eira de Atade, disseram: como é grande esse pranto dos egípcios, e por isso aquele lugar foi chamado Abel Mizraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que, juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Então ali as gerações ficaram ali, né? Esse lugar fica em frente a Manre, onde, lembra, no caso de Manre, onde Abraão foi, né? Manre também era uma das pessoas que auxiliaram ali a Abraão, né? Assim como era Abner, Escol e Manre, né? Então eles auxiliaram ali a Abraão. Depois disso, José voltou para o Egito, e os seus irmãos e todos que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Então José voltou para o Egito.
ele junto com os irmãos e todos que o haviam acompanhado. Vendo os irmãos de José que o pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Veja, o que aconteceu foi tão grandioso que eles até desconfiaram. Será que José, depois de tudo que nós fizemos, nos perdoou realmente? Certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Então, apesar de tudo que aconteceu, de José ter chorado com eles ainda ficaram preocupados. E se ele fez tudo isso só em respeito ao nosso pai? Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte. Olha o desespero que eles estavam, porque assim, veja como é difícil, né? Assim, José era um homem transformado, mas mesmo assim eles estavam preocupados, eles estavam... E se José não nos perdoou realmente, se sobrou ali um rancor, e se agora que nosso pai morreu ele resolver se vingar? E aí eles falam que o pai deles disse isso. É isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, veja aqui primeiro, né? Mandaram dizer a José. Então eles pedem para que alguém diga isso, né? Depois eles vão diretamente a José e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos, estamos aqui para servi-lo, né? Preocupados com como José iria agir. E aí por isso José respondeu: não tenham medo. Será que estou no lugar de Deus? Então ele está falando para eles: não se preocupem, meus irmãos. Será que vocês acharam que eu estaria fingindo todo esse tempo? Não tenham medo. Eu não estou no lugar de Deus. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, ele estava dizendo para seus irmãos: Deus reverteu tudo isso em bênçãos, então não se preocupem. Não resta rancor, não resta ódio, não. Estamos bem. Portanto, não tenham... E ele repete, ele diz lá em cima, e depois ele reforça: não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos, a descendência de vocês está garantida, tranquila, não se preocupe, não há rancor. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Então veja que José havia dito para eles: não se preocupem, meus irmãos, não se preocupem, está tudo certo, né? E aí então, aqui, vou só finalizar aqui com a morte de José. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então ele fala: não, Deus vai cumprir a promessa, não percam a fé. Deus vai cumprir a promessa que ele fez, assim como ele sempre tem cumprido. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. E José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Quando nós comparamos a vida dos seus ascendentes, né? E aí nós olhamos José com 110 anos, né? Nós devemos lembrar que José, como um ser humano, ele passou por muitas dificuldades antes de chegar até onde ele chegou, né? E por mais que Deus os abençoasse ali, né, ele passou por muitas dificuldades, né? Muitas responsabilidades. Então ele viveu conforme a vontade de Deus e auxiliou em tudo que Deus concedeu que ele auxiliasse. Então nós vemos uma história muito bonita, ele dizendo para eles para não se preocuparem, né? Tanto para os seus irmãos como para seus descendentes, não se preocuparem, que Deus se manteria com eles. E agora, para finalizar, nós vamos para a lição de sexta-feira e eu gostaria de ler com vocês aqui no próprio texto, Patriarcas e Profetas, conforme Ellen White. Aqui já vou colocar diretamente na página aqui de Patriarcas e Profetas.
Vou ampliar aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu creio que aqui já está em condição de lermos. A vida de José ilustra a de Cristo. Foi a inveja que moveu os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Tiveram a esperança de impedir que se tornasse maior do que eles. Tiveram a esperança de impedir que se tornasse maior do que eles. Quando foi levado para o Egito, lisonjearam-se de que não mais seriam perturbados com seus sonhos, de que haviam removido toda a possibilidade de sua realização. Mas sua conduta foi dirigida por Deus a fim de levar a efeito o mesmo acontecimento que tensionavam impedir. Então, o próprio Deus fez com que, independente de tudo isso, o resultado fosse o mesmo. Semelhantemente, os sacerdotes e anciãos judeus estavam invejosos de Cristo, receando que deles atraísse a atenção do povo. Mataram-no para impedir que se tornasse rei, mas estiveram dessa maneira a efetuar esse mesmo resultado. Então, assim como os filhos de José tentaram impedir aquilo que Deus havia planejado para a vida de José, na época de Jesus, tentaram impedir que se fizesse na vida dele a mesma coisa. José, mediante seu cativeiro no Egito, tornou-se um salvador para a família de seu pai. Contudo, esse fato não diminuiu a culpa de seus irmãos. E ela faz um paralelo. Semelhantemente, a crucificação de Cristo pelos seus inimigos, dele fez o Redentor da humanidade, o Salvador da raça caída, o governador do mundo inteiro. Mas o crime de seus assassinos foi precisamente tão hediondo como se a mão providencial de Deus não houvesse dirigido os acontecimentos para a sua glória e o bem do homem. Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, foi Cristo vendido aos piores de seus inimigos por um de seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude. Assim, Cristo foi desprezado e rejeitado por sua vida justa, abnegada, era uma repreensão ao pecado. A vida justa, abnegada de Jesus era uma repreensão ao pecado. E se bem que não tivesse a culpa de falta alguma, foi condenado pelo depoimento de testemunhas falsas. A paciência e humildade de José, sob a injustiça e opressão, seu perdão pronto e a nobre benevolência para com seus irmãos desnaturados representam o resignado sofrimento do Salvador pela malícia e maus tratos de homens ímpios, e seu perdão não somente aos seus assassinos, mas a todos que a ele têm vindo confessando seus pecados e buscando perdão. Ou seja, não apenas o perdão aos assassinos, mas a todos que se chegarem até Jesus. Depois que Jacó morreu, os irmãos de José temeram que ele se vingasse. O que isso ensina sobre a culpa que nutriam? O que a reação de José nos ensina sobre o perdão? Um bom assunto para ser discutido, meditado durante a semana, discutido em sala de escola sabatina. Quais outros paralelos podemos encontrar entre a vida de José e Jesus Cristo? E embora Deus conheça o futuro, somos livres nas escolhas que fazemos? Então são bons conceitos aí a desenvolverem durante a semana no estudo da lição. Que Deus nos abençoe, que continue a nos fortalecer. A próxima lição será a lição do Provados pelo Fogo. A lição número 1 é o crisol do pastor. Verso para memorizar é Salmo 23:3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Leituras da semana seriam basicamente Salmo 23 e Romanos 12, dos versos 18 a 21. São basicamente nessa lição, o autor colocou aqui 9 perguntas, E o estudo adicional é Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 143, Desejado para de todas as nações, página 476. Testemunho para a Igreja, o título é Missionários no Lar e o Desejado, o Divino Pastor. E finaliza na lição com Mensagem aos Jovens, páginas 63 e 64. Que Deus os abençoe, que possamos finalizar a lição sobre Gênesis e iniciar a lição sobre Provados pelo Fogo. Com a graça de Deus, te convido para uma oração final. Obrigado, Pai,
por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Esteja conosco em todos os momentos de nossa vida, nos perdoe por nossas falhas e pecados. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindos. Até o próximo estudo. Graça e paz. Que esse estudo venha a ser proveitoso e que você possa complementar durante a semana aí, estudando mais a lição, os comentários e as partes bíblicas também. Graça e paz. Até a próxima lição.